de alguma forma, esse assunto é algo que vem provocando muita reflexão, principalmente na questão de toda essa pandemia, mas não só isso, né? O assunto da vitamina D, que a gente já vai comentar que não é exatamente uma vitamina, né? Ele já vem mudando muito o olhar. Nos últimos anos saíram muitas pesquisas, muitos trabalhos que mudaram um pouco a forma de a gente olhar essa partícula, né, no corpo. Então, é sobre isso e muito mais coisas que a gente vai conversar hoje. Então, compartilhem, falem com as pessoas para realmente poder estarem se beneficiando desse conteúdo. E também vou deixar depois gravado, pessoal, a live. Também quem não puder assistir hoje vai poder depois acessar através do meu Instagram, tá? Eu pretendo falar em torno de 20, 30 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e vocês podem interagir, né? A qualquer momento vocês podem perguntar coisas, podem trazer questões, tudo que eu puder responder, eu vou responder, né? E o que a gente achar que às vezes é um assunto muito à parte, a gente pode estar respondendo em outros momentos, em outras lives, em posts, em artigos, como a gente tem feito através do meu perfil e através do perfil da Clínica Marra, tá bem? Então, acho que dando esse início da nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre vitamina D. Primeira questão é a gente questionar um pouco a nomenclatura. A gente acostumou a chamar essa partícula, quando ela foi descoberta lá em 1920 e poucos, como vitamina, né? Naquela época os cientistas acharam que era mais uma vitamina. E hoje a gente sabe que, pelo grau de importância, pela sinalização sistêmica que a vitamina D tem no corpo, a gente não seria nada muito grande, muito além do razoável, a gente chama ela de hormônio D. Então a gente poderia estar olhando para isso e chamando de hormônio D. Por que isso? Daí eu vou falar um pouquinho aqui do conhecimento clínico e médico a respeito desse assunto. A gente sabe que a partir do colesterol, vários e vários hormônios esteroides são montados. Na verdade, o colesterol é a partícula fundamental que monta pelo menos aí uns 15 hormônios de toda a cascata esteroide. E a vitamina D, ela é uma partícula que vem do colesterol, né? Então é importante a gente ter essa noção. E a partir de várias mutações, de várias mudanças e transformações químicas que acontecem no corpo, ela vai se transformar, né, nesse sinalizador sistêmico em todo o corpo. Então é muito mais do que uma vitamina, né, como a gente vai ver aqui, né, a importância dessa partícula para o funcionamento do corpo. E então, assim, como que acontece, né? Essa é a questão que o pessoal do início do nosso bate-papo a gente pode aqui estar conversando. Como que acontece essa mudança, essa cascata que transforma uma substância em vitamina D, né? Realmente em hormônio D. Em primeiro lugar, levando em consideração que 80% da vitamina D no nosso corpo é produzida a partir da exposição solar, né? Então isso é bem importante a gente ter noção. Então 20% apenas vem das fontes alimentares, né? Dos alimentos. Então muitas vezes as pessoas questionam, puxa, quais são os alimentos que são ricos em vitamina D, então eu vou comer mais para poder aumentar meu nível de vitamina D. Pessoal, dificilmente isso vai ter resultado lá no exame, né? E também na saúde, né? Nos sintomas clínicos. Por quê? Porque apenas 20% da vitamina D vem dos alimentos. Então isso leva a uma grande questão. Será que temos exposição solar suficiente para produzir a quantidade que a gente deveria ter diariamente de vitamina D para que a gente tenha não evitar doenças, mas uma otimização metabólica? Essa é uma grande questão, né, que vem sendo discutida há muito tempo, agora nos últimos anos cada vez mais. Então, lembrando, o raio ultravioleta é fundamental, o raio ultravioleta, para que a gente faça essa primeira reação na pele. A partir do momento em que o raio ultravioleta faz essa reação na pele, ela vai quebrar, né? Na verdade, vai fazer uma reação fotoquímica com uma substância chamada 7-dehidrocolesterol.
retomando que tudo vem do colesterol. E a partir dessa mudança na pele, vai se produzir uma substância chamada colecalciferol, ou vitamina D3, que é uma forma inativa. É aquilo que muitas vezes a gente toma, né? Quando a gente faz suplementações, a gente está tomando uma forma inativa da vitamina D. E o que acontece com esse colecalciferol, essa vitamina D3? Ela vai para o fígado, e lá no fígado, o nosso grande, eu diria assim, o nosso grande lixeiro do corpo, mas o nosso grande sintetizador de vários hormônios e substâncias fundamentais para o corpo, né? O fígado, como na medicina chinesa fala, né, que ele leva o ti para todas as direções, é que é tanta reação química e tanto metabolismo importante que o fígado faz, que lá no fígado, a partir do citocromo, né, o famoso citocromo P450, ele vai pegar essa molécula, né, de colecalciferol, vitamina D3, e vai transformar na 25-hidroxivitamina D3, que daí já é a forma ativa da vitamina, né, que a gente chama de calcidiol. Tá? Essa já é uma forma ativa. E depois ela vai viajar do fígado pela corrente sanguínea e vai parar num outro órgão fundamental do nosso corpo, que são os rins. Né? Lá nos rins vai ter uma outra enzima, né? Então veja como é complexo esse metabolismo da vitamina D, né? Vai chegar no rim, vai ter essa outra enzima, né? E vai ser transformado em 1,25-hidroxivitamina D3, que é o calcitriol. Então são várias etapas desse processo de transformação. Esse calcitriol é o ativo, o biologicamente ativo no metabolismo ósseo, né, que a gente conhece. Então ele faz toda essa orquestração, né, essa harmonização do cálcio que entra no osso, do cálcio que sai do osso, né, claro que com outros hormônios, mas 1,25-hidroxivitamina D3 é quem faz grande parte dessa regulação do metabolismo ósseo no corpo. Mas a gente vai ver que é muito mais do que o metabolismo ósseo. A vitamina D, ela está responsável não só pelos ossos, tá, pessoal? Então isso já é um conhecimento que você precisa sair dessa live já sabendo. É muito mais do que saúde óssea. É claro que os ossos são fundamentais, né, para a nossa saúde, mas é muito mais do que isso, tá? Então, veja, a partir dessa compreensão da síntese e do funcionamento da vitamina D no corpo, como que ela ocorre para ela estar disponível, a gente já pode presumir de que o sujeito, para ter um nível ideal de vitamina D, né, e ter saúde global, ele teria que ter uma exposição solar adequada, ele teria que ter um fígado saudável, ele teria que ter um rim saudável, e a gente sabe que hoje, infelizmente, várias partes desse processo podem dar errado. Primeiro, falando em relação à exposição solar. Então, quais são as grandes causas, né, de deficiência da vitamina D? A grande causa, com certeza, é o estilo de vida atual que a gente tem. Né? Porque o estilo de vida fez a gente ficar cada vez mais dentro de casa, cada vez mais dentro de quartos, cada vez mais em escritórios. Agora teve a pandemia, a gente ficou cada vez mais realmente em lugares fechados com luzes artificiais e pouca exposição do sol. Então isso vai ter um impacto enorme, né? Então a gente sabe que a gente está cheio de luz. Eu dei uma outra live aqui sobre melatonina há umas 2 semanas atrás, e a gente sabe que a exposição artificial de luz atrapalha o sono. Eu já falei sobre isso, vocês podem resgatar ali depois da live. Mas daí a questão de você estar exposto à luz artificial e não ter exposição contínua do sol vai trazer um grande impacto na produção de vitamina D. Aí você pode dizer assim, puxa, hoje mesmo atendi uma paciente, né, que ela, puxa, eu estou frustrada porque eu aproveitei a pandemia, porque no meu quintal de casa eu pude me expor várias vezes ao sol e achei que minha vitamina D estaria melhor agora eu fiz um exame e está baixa, né? Então o que acontece? Essa exposição ao sol, pessoal, ela tem também uma série de aspectos que precisam estar sendo respeitados. Em primeiro lugar, o ultravioleta, ele vai estar lá disponível, né, no céu entre 10 até umas 15 horas. Então teria que ser uma exposição nesse período do dia. Então já é uma questão. O que a gente está fazendo geralmente nesse período do dia? Está trabalhando, está fazendo outras coisas, né? Poucas pessoas vão ter essa disponibilização desse horário para exposição.
A exposição ideal deveria ser na horizontal, com 80% da superfície corporal exposta ao sol, né? Para que a gente pudesse, por pelo menos 20 minutos de exposição, produzir uma quantidade de cerca de 20.000 unidades de vitamina D. Então, isso numa situação ideal. Agora me pergunto para vocês, quem que tem hoje a condição de diariamente fazer essa exposição? Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas, haja vista o nosso estilo de vida. Então essa é uma questão. Estamos pouco expostos à luz solar e temos medo, também tem uma outra questão aí, as pessoas têm medo do câncer, a gente tem muito esse discurso de que sol dá câncer, né? O sol já existe há bilhões de anos e de repente a medicina falou que sol dá câncer, que sol faz mal, e aí então as pessoas usam protetor, bloqueadores solares. E a gente sabe que o uso do bloqueador solar vai impedir essa síntese, né, essa reação fotoquímica do 7-deidrocolesterol em 25-hidroxivitamina D3. Né? Então já é um problemão, né, usar esse protetor solar continuamente. A gente não vai conseguir ainda produzir essa vitamina que a gente precisa. E além disso, muitas vezes estamos expostos, né, a luz solar, mas dentro de ambientes, nós não estamos diretamente expostos ao sol. E o vidro, quando o raio de luz passa pelo vidro, o vidro ele filtra esse ultravioleta e a gente também não vai ter essa exposição. Então, por isso, por todas essas questões que eu estou dizendo aqui, já é um grande fator a gente não ter níveis adequados de vitamina D. Agora pensa, o sujeito toma vários remédios, toma remédio para hipertensão, estatina para o colesterol, remédio para tireoide, remédio para dor e outras coisas. Agora pensa como está aquele citocromo P450 do fígado, que é fundamental para fazer aquela reação química da vitamina D que eu falei anteriormente. Não existe, ele está tomado de química que a pessoa toma. Química que não existe no corpo, que é uma molécula completamente artificial, que a indústria inventou e que teu fígado tem que se virar para metabolizar. Então já vai ter também um atrapalho, porque não está disponível o arsenal mínimo para que isso aconteça, certo? Aí você vai pegar que o sujeito toma álcool seguidamente, que se estressa muito, já vai alterar também o funcionamento desse fígado. Então vamos pensando por aí, né? Aí se a pessoa ainda tiver um problema no rim, que é um órgão também que vai estar na cascata metabólica, né? A pessoa tem uma insuficiência renal ou tem uma perda de um rim, enfim, vai ser difícil também ter todo esse arsenal disponível. Então por essas e outras, né? Aí você vai falar assim, tá Luiz, mas e a comida? A comida não dá vitamina D? Sim, tem vários alimentos que têm vitamina D, que é um tipo diferente, que é o ergocalciferol, né, uma vitamina D2, que também no fígado pode ser convertida em 25-hidroxivitamina D3, mas a questão é a disponibilidade disso, né, nos alimentos. A gente não come quantidades muito grandes e mesmo que comêssemos, não seria o suficiente para uma otimização metabólica. Então, entrando um pouco nisso, né, já nessas questões do porquê nós temos carência e por que a maior parte das pessoas vão ter que suplementar a vitamina D, e não é com 500 unidades por dia, nem com 1.000, as pessoas vão ter que usar doses muito mais altas para a gente conseguir realmente alavancar esse metabolismo e otimizar esse metabolismo, né? Por quê? Por qual é a grande importância da vitamina D, pessoal? A vitamina D está implicada no mecanismo de transcrição dos RNAs. O RNA é uma molécula que é transcrita a partir do DNA, né? É feito um gabarito lá do DNA dentro do núcleo da célula, e esse RNA ele vai ser responsável por uma montagem, uma sinalização sistêmica enorme do corpo. E a vitamina D ela ajuda a dar essa velocidade, essa agilidade de transcrição do nosso DNA em RNA. Então, a pessoa que tem um nível baixo de vitamina D vai ter um impacto sistêmico no corpo. Por quê? Porque essa vitamina D ela entra em todos os processos transcricionais dentro do núcleo das células. Ou seja, todo aquele turnover que está acontecendo do corpo se renovando, se ressintetizando, moléculas mudando, dependem de RNA. Né, dependem dessa cascata. Se a vitamina D não está disponível, esse hormônio D não está disponível, imagina o impacto que isso vai trazer para a saúde do sujeito.
né? Então isso é uma das grandes razões. Existe uma razão fisiológica, né? Então que eu estou colocando aqui para vocês em relação a esse funcionamento. E é claro que não só isso está em jogo, né? A gente vai olhar então o que a ciência tem hoje sobre vitamina D. Onde que tem receptores de vitamina D? Porque isso poderia ser uma questão. Só tem receptor no osso? Só tem receptor no fígado? Em quais órgãos tem receptores de vitamina D? Porque a gente sabe que um hormônio no corpo, ele precisa do hormônio, da estrutura, mas ele precisa também do receptor. E a partir do atrelamento com esse receptor é que vão ser desencadeadas as reações químicas esperadas do hormônio. Então a gente precisa ter as duas coisas. Onde que foi identificado que tem receptor de vitamina D? Tem nos adipócitos, células de gordura, suprarrenais, ossos, medula óssea, cérebro, mamas, cartilagem, intestino delgado, intestino grosso, epidídimo, pulmões, osteoblastos, ovários, pâncreas, parótidas, paratireoides, hipófise, placenta, próstata, retina, estômago, testículo, timo, tireoide, útero, bolsa amniótica, tecido subcutâneo, mucosa nasal, árvore respiratória. Tem noção disso? Então vamos dizer que isso não é só um hormônio ou uma partícula, uma vitamina relacionada ao metabolismo do cálcio, tá bem? Vamos ampliar o olhar, porque se tem receptor em todos esses órgãos, regula a transcrição do RNA, tem um papel muito maior, certo? Então vai regular a questão da absorção do cálcio no corpo, tá? Então quem tem baixa vitamina D, é claro que vai ter problema com os ossos, né? Então osteoporose, raquitismo, osteomalácia, as doenças comuns, né, da carência de cálcio nos ossos. Então, claro que vai ter essas doenças, vai interferir na absorção do fósforo. Tem um aspecto importante da vitamina D no metabolismo da insulina e do açúcar. Então, já tem estudos mostrando que pacientes diabéticos que têm altos níveis de vitamina D, eles conseguem regular a secreção pancreática da insulina de uma melhor maneira e a sensibilização das células à insulina melhora também, fazendo com que a pessoa não precise produzir tanta insulina e não desgastando o pâncreas precocemente e entrando num diabetes mais grave. Então também tem trabalhos falando sobre isso. Tem papel na síntese de coagulação, nos ossos, nos dentes, na fisiologia da tireoide, é importantíssima a vitamina D. Quando tem falta de vitamina D, a gente tem um risco muito maior de fazer um hipotireoidismo, né? Mesmo que a gente não apresente alterações laboratoriais, tá? Mas a gente vai ter sintomas clínicos a partir da carência de vitamina D. E é isso, né, pessoal? Então a gente vai ampliando um pouco. Que mais que foi estudado em relação à prevenção de doenças? A gente sabe hoje muito essa discussão da longevidade, né? E justamente da programação de um nenê, né? De um feto dentro do corpo da mãe. E a gente sabe que a adequada suplementação de vitamina D é responsável por amadurecer essas células muito melhor nessa criança, né? Ela protege também contra um parto muito prolongado, protege contra a eclâmpsia, aquela doença hipertensiva do estado gestacional, protege contra a questão do diabetes gestacional. Então, níveis adequados de vitamina D na mãe vão proteger essa criança de todos esses transtornos. Então, é uma coisa muito importante. E aí, vitamina D e infarto, e doenças cardíacas, e hipertensão, e fatores de coagulação. Já tem vários estudos mostrando, né, que quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador eu estou, e quanto menos raios ultravioletas eu tenho de exposição adequados para fazer a produção da vitamina D, aumenta o índice de infarto e de AVC. Olha que interessante. A única exceção seriam os esquimós. A gente sabe que os esquimós, eles têm na dieta deles um consumo altíssimo da gordura, né, do salmão, dos peixes de água fria. Lá tem ômega 3 e vitamina D em altas doses. Então eles conseguem compensar um pouco o fato de eles estarem distantes e proteger mais o coração e não infartarem tanto. Então tem a ver com isso também. Então é muito importante em relação à questão do infarto, do AVC e da hipertensão também. A gente sabe que o coração hoje tem receptores de vitamina D.
né? Então, é muito importante manter esse nível para que haja um relaxamento. E os cientistas têm descoberto de que a vitamina D, como que ela faz essa regulação da hipertensão? Ela age lá no rim, na produção da renina, que é também um hormônio muito importante para a questão de contração ou relaxamento das artérias. Então, isso é mais um dos mecanismos que vem sendo desvelados, né? E não só isso, a gente pode achar benefícios da vitamina D no diabetes, como eu comentei, né? Os pacientes que começam a corrigir, pacientes diabéticos que começam a corrigir mais os seus níveis de vitamina D, eles tendem justamente a usar muito menos medicamentos antidiabéticos, né? A gente vai diminuir essa necessidade de medicamentos para o diabetes. E a gente poderia dizer várias e várias doenças que podem ser melhoradas com a otimização da vitamina D. Essas foram algumas. A gente sabe que a vitamina D também está relacionada à saúde intestinal, o intestino, o epitélio intestinal, para ele poder ter uma boa absorção, para que a gente tenha uma boa flora, para que a gente consiga fazer síntese de fatores essenciais para o corpo poder se remontar diariamente. É preciso que esse epitélio esteja saudável e a vitamina D é fundamental para a saúde desse epitélio. Olha que interessante, por quê? Porque grande parte do nosso sistema imunológico de defesa está alocada nesse tubo que passa pela nossa boca e sai pelo nosso ânus, né? Que é o sistema digestório. As placas, né? De Peyer e tudo mais, que são estruturas que estão em volta do intestino e que tem milhões e milhões de células de defesa, dependem também da vitamina D para fazer a mediação de vários processos imunológicos. Muito interessante, por quê? Porque quando você tem um nível muito baixo de vitamina D, essa pessoa vai ter problema nessa barreira intestinal e possivelmente ela vai fazer um aumento da permeabilidade, leaky gut, disbiose intestinal, produzindo menos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que é fundamental para a depressão, para a ansiedade. Então veja que às vezes um problema de uma suplementação, de uma deficiência, vai gerar um problema gravíssimo, como ansiedade e depressão. Então são vários correlatos que podem acontecer a partir da deficiência da vitamina D. Então esses foram alguns que eu comentei. O que mais que é interessante a gente citar também, pessoal? Uma coisa que foi muito conversada nesse período da pandemia é essa questão da vitamina D e do sistema imunológico em relação a essa reação muito grande que o Covid faz nas pessoas que têm mais comorbidades, né? Então, pessoas que têm mais comorbidades, elas tendem a fazer uma inflamação. O problema não é o vírus em si, né? Mas a reação que o sistema imunológico faz a partir de entrar em contato com o vírus, do coronavírus. E aí o corpo faz uma cascata inflamatória enorme, com citocinas inflamatórias, catalicidinas, e essas substâncias pró-inflamatórias é que vão devastar todas aquelas reações mais graves da Covid-19. Por exemplo, a pneumonia, por exemplo, o tromboembolismo, por exemplo, alterações neurológicas, né, que a gente tem percebido com o Covid. E aí alguns estudos vêm mostrando que em pacientes de UTI que agravaram mais, quando você vai medir o nível da vitamina D, você vai encontrar uma associação muito clara de que quanto menor o nível da vitamina D, mais grave o quadro se tornou. E aqueles pacientes que tiveram Covid, mas que de alguma forma a forma foi branda, a evolução foi leve, né? Houve uma associação com níveis altos de vitamina D. Né? Então, quais foram esses níveis que foram encontrados em alguns estudos? Pacientes que tinham vitamina D abaixo de 15, a maioria teve complicações enormes da Covid, a maioria morreu. Pacientes que tinham vitamina D no sangue acima de 50, dificilmente tiveram qualquer sintoma, inclusive menos sintomas, quadros mais brandos, evolução mais favorável. Então isso é muito interessante porque estamos falando aqui de uma molécula sinalizadora global do corpo, um hormônio, que é capaz de fazer uma mediação da força que o sistema imunológico tem que fazer para se defender de uma situação, né? Então ele consegue regular. E isso é muito importante, não só na Covid-19, mas pensando em doenças autoimunes. Né? Todas as doenças autoimunes, o que tem em comum delas? Né? Primeiro, que elas têm
provavelmente pelo intestino entrou muita coisa que não devia. E fez ali, tem muitas proteínas e coisas que não são favoráveis ao sistema imunológico. Em segundo lugar, a reação desse sistema imunológico foi muito intensa, produziu muita inflamação e, consequentemente, teve doenças autoimunes, né, diagnosticadas. Então veja o potencial de a gente fazer o tratamento dessa condição, o quanto isso pode ajudar também na prevenção ou na melhor evolução de doenças autoimunes. Então isso é muito importante. No câncer também, né? A gente sabe que a vitamina D ela é um mediador sistêmico muito importante para ajudar o corpo a funcionar, a eliminar tudo que não presta. Então, a partir do momento em que você tem uma competência maior desse sistema imunológico, você consegue tirar aquelas células aberrantes, aquelas células que de alguma forma poderiam virar um câncer. Então isso também é fundamental nessa questão da vitamina D. Então eu já falei de várias repercussões clínicas, né? Agora falando um pouquinho, para a gente não se estender muito e poder abrir para as perguntas, né, pessoal? Já vão pensando nas perguntas, se quiserem podem ir escrevendo, tá? Por gentileza, que daí daqui a pouquinho eu vou parar, eu vou ler aqui o que vocês perguntaram e aí eu vou tentar responder todos, tá? Vamos tentar dar vazão a todas as perguntas. Uma coisa então, entrando agora aqui na questão dos níveis, né? Esses níveis séricos da vitamina D foram estipulados há bastante tempo, em 1963, as RDAs, né? RDAs, que é as Recommended Dietary Allowances, né? Então os níveis recomendados, né, de ingesta. E naquela época, como que era estabelecida uma RDA? Muitas vezes por empirismo, não tinha muita ciência em cima disso. Apenas se via que isso prevenia raquitismo, doenças graves do cálcio e que um certo nível possivelmente seria de toxicidade. E a partir disso, muito empiricamente, eles estabeleciam quanto que a pessoa precisava tomar por dia para poder se manter saudável. Só que aí a questão, para você se manter sem raquitismo, sem osteomalase, sem essas doenças mais graves da baixa vitamina D, um nível de 20 já é suficiente. Mas não significa que o nível de 20 no sangue, da 25-hidroxivitamina D, seja suficiente para você pensar em tudo isso que a gente está falando, em prevenção de câncer, em otimização, evitar câncer, hipertensão, infarto, AVC, em ajudar na transcrição do RNA, em evitar desbiose intestinal. Para que a gente possa otimizar o metabolismo, a gente tem que pensar em níveis muito mais altos, pessoal. Então hoje, com a revisão dos últimos trabalhos, né, dos últimos 6, 7 anos, a gente pensa num nível mínimo, pelo menos acima de 50. Então a maior parte das pessoas está abaixo disso, né? Vai ter que usar uma suplementação. E a questão é como fazer suplementação. As pessoas ficam meio empolvorosas, saem comprando tudo que é dose de vitamina D na farmácia achando que está tudo certo. Tem que ter acompanhamento médico, porque uma dose muito alta de vitamina D também tem riscos, né? Se a gente não tiver essa necessidade ou não tiver apropriado para fazer o uso de uma dose tal, a gente vai poder ter riscos, né, de fazer um quadro que a gente chama de hipercalcemia, ou seja, a dose muito alta de vitamina D vai capturar muito cálcio do intestino e do corpo e a pessoa pode sofrer um distúrbio metabólico chamado hipercalcemia. E essa hipercalcemia pode ser até grave, pode dar motivo de internamento, motivo de UTI, porque causa uma desidratação muito grande no corpo. E a pessoa às vezes não fez uma hidratação correta e ela vai desidratar e vai ter consequências. Portanto, pessoal, cuidem com ir na farmácia e sair comprando vitamina D. É melhor que você tenha teu médico, que faça a medição antes, é preciso pedir alguns metabólicos para a gente poder acompanhar. PTH é muito importante, que é o paratormônio, para a gente ver em que nível está esse PTH, o fósforo, a creatinina, a ureia, a função renal, para a gente acompanhar como é que está e qual dose que pode ser feita. Vai depender do tamanho, do peso da pessoa, do qual é o nível que foi encontrado. Então, para ser feito corretamente, precisa de orientação médica, tá, pessoal? Então isso é uma questão aí que eu tô vendo, muita gente sair comprando 10 mil, 50 mil e tomando tudo errado e às vezes com riscos de efeitos colaterais também do excesso de vitamina D. Tá? Apesar de que, se a pessoa fizer direitinho uma suplementação, a toxicidade, que é sempre uma pergunta, né? Qual é a dose tóxica da vitamina D, né? A gente tem um nível, uma flexibilidade muito grande, né? Tem até um pesquisador brasileiro,
o Dr. Coimbra, né, que ele fez vários estudos de protocolos de altas doses de vitamina D para doenças autoimunes e outras doenças. E ele trabalha com doses maciças, com muita segurança, né? Mas é sempre importante ter uma orientação médica, tá? Então eu falei também dessa questão dos valores, falei da questão de como a gente deve fazer essa suplementação, tá? E também, pessoal, um cuidado que é importante só citar em relação à tomada da vitamina D, quando a gente começa a usar doses mais altas de vitamina D, é importante diminuir a ingesta de cálcio. Não é interessante, quando a gente usa doses mais altas, acima de 10 mil por dia, é interessante que a gente restrinja a ingesta de bebidas enriquecidas com cálcio e laticínios. Bom, laticínio vai tirar de qualquer jeito, né? Porque é ruim por outras coisas também. Um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Mas a gente deve cuidar com a ingesta de leite e derivados e bebidas enriquecidas com cálcio, porque daí a gente pode aumentar muito o cálcio no corpo. É muito mais efetivo tratar a osteoporose com vitamina D, vitamina K2 e MK7, né, que é uma outra vitamina importante, do que ficar usando cálcio. Cálcio tem na dieta, tá, pessoal? Cálcio é um oligoelemento muito disponível no nosso meio. É difícil que a pessoa vai ficar com carência de cálcio, tá? Diferente da vitamina D. Que mais que seria interessante? Então, a princípio, eu dei um geralzão aqui, né? Vocês podem perguntar, às vezes as pessoas perguntam, mas quais são as fontes alimentares, né, da vitamina D? Que agora voltou a conectar. Em ordem de importância, sardinha, salmão, atum, camarão, manteiga, semente de girassol, fígado, ovos, leite, cogumelos, queijo, tá? E nessa ordem que eu comentei aqui, seria a ordem que mais tem vitamina D, tá? Então, eu fiz um geralzão no assunto. Eu espero que, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, vocês possam estar colocando, né? Então, entendendo que vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, a gente precisa suplementar esse hormônio, ele tem uma ação sistêmica, que a gente pode dizer uma ação até pleiotrópica, que é multissistêmica, em várias cascatas metabólicas o tempo inteiro, né? E por isso que a gente deve olhar esse assunto de uma maneira completamente diferente, e por isso que você deve exigir o seu médico que faz o seu acompanhamento medir essa vitamina D. É fácil, às vezes o hormônio não é fácil de a gente medir, alguns marcadores não são tão confiáveis, mas no caso da vitamina D, o marcador 25-hidroxivitamina D3, ele é um marcador confiável, ele é um marcador que está disponível pelos convênios nos laboratórios, e a gente pode ir acompanhando como que a gente está nessa curva, né, da vitamina D. Tá? Então eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui. E vocês podem estar perguntando também. Vamos ver se tem perguntas. Por enquanto, nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Nenhuma pergunta sobre esse assunto. Eu vi que várias pessoas, vários pacientes queridos entraram aqui. Gratidão pela presença de vocês numa quinta-feira à noite, quase final do ano, né, pessoal? Todo mundo já querendo passar 2020, né? Virar 2020 e vocês estão aqui na live, né? Agradeço aí a energia, a disponibilidade de vocês também, né? Vamos ver aqui, é interessante que o meu Instagram não está mostrando as perguntas e eu estou tentando aqui. Ah, sim, a Carmen Belém. E a cânfora que você havia indicado, vale a pena tomar? Esse é um outro assunto, né, Carmen? Esse é o assunto da profilaxia com homeopatia. Cânfora foi um remédio muito estudado na Índia, em outros países, em Israel e também aqui no Brasil. Teve grupos de homeopatas que fizeram estudo com a cânfora e viu que a cânfora é útil para profilaxia do Covid. Não significa que a pessoa não vá ter, tá, pessoal? Ninguém está prometendo nada com isso, mas a cânfora, como tem muito a ver com a infecção do Covid, talvez ela consiga regular o sistema imunológico e diminuir os sintomas e fazer, inclusive, às vezes, evitar a infecção. Vários pacientes que tomaram, pouquíssimos que tomaram cânfora tiveram quadros graves de Covid, nenhum teve. E na realidade até poucos tiveram Covid dos que tomaram cânfora.
Lia, obrigado, sinto-me segura com todas as suas orientações, gratidão, querida, muito obrigado por estar aqui novamente, né, dando a força, divulgando o trabalho. A gente depende como profissional também da divulgação de vocês, né, de poder levar essa informação mais para frente, poder beneficiar, levar o bem para as pessoas mesmo. A Arlete está perguntando, quais alimentos possuem vitamina D? Eu acho que coloquei agora, né, Arlete, a lista dos que mais tem e o horário ideal para receber sol. Então, o horário ideal, pessoal, das 10 às 15, 20 minutos de exposição, não vai ficar 2 horas no sol, tá? E já é capaz, na horizontal, 80% descoberto, por pelo menos 20 minutos, sem protetor solar, só passa protetor solar no rosto e no pescoço, usa um protetor também de barreira, né, um chapéu, alguma coisa assim, e tome seus 20 minutos de sol. Vai produzir 20 mil unidades, tá? 20 mil unidades é o que seria ideal para a gente ir aumentando um pouco mais o nosso nível sérico, tá? Em relação ao câncer de pele, é claro que vai usar protetor solar no rosto, né? Mas tem essa discussão do protetor solar também. A gente está falando que a vitamina D ela previne o câncer. É um assunto bem polêmico isso, mas a gente vê por alguns estudos que no momento em que foi incorporado o uso excessivo de protetores solares, bloqueadores, o câncer de pele aumentou muito, o índice de câncer de pele aumentou muito. É claro que não é uma relação única, causal, mas a gente pode questionar, porque é isso, né? A vitamina D ela também é importante para diminuir câncer. Tem vários trabalhos, se a gente colocar isso, pesquisa no Google, vai aparecer milhares de trabalhos, pessoal. A gente fez uma pesquisa, tem mais de 1 milhão de trabalhos aí relacionando vitamina D e doenças, tá? Na prevenção. Então, espero ter respondido a tua pergunta. Obrigado, Arlete, por estar aqui mais uma vez, né? É para uso contínuo? Andressa, então, tem essa questão, né? Em geral, não. Se a pessoa ela atingiu um certo nível e ela está bem alto, às vezes você pode suspender por um tempo, você vai acompanhando clinicamente, vai pedindo exames pelo menos uma vez por ano, ou 2, 3, depende do que a pessoa está tratando, né? Mas aí vai depender do nível que está no corpo. Viu que o nível está alto, está bem alto, tipo 80, 100, 120, quer dizer, não tem necessidade de continuar suplementando. Dá para esperar um pouco, medir mais para frente, né? Então vai muito no acompanhamento clínico mesmo. Ali a pergunta, por que tomar a vitamina D após a refeição? Em jejum não dá no mesmo efeito? Dá o mesmo efeito, tá? Então, se isso era uma questão, né, de que tinha que tomar em jejum, não precisa, pessoal, tá? Vitamina D é o horário que você sentir melhor, que encaixa melhor no teu dia a dia, não tem problema nenhum. Uma dica, vitamina D é interessante manipular, porque se a gente for usar doses mais altas das farmácias, a gente vai deixar o tratamento muito caro, né? A indústria produz uma boa vitamina D, né? A indústria farmacêutica, mas ela é cara, né? Então, manipular, a gente tem bons produtos em farmácias de manipulação e a gente consegue ajustar mais a dose que a gente está suplementando. E o custo do tratamento vai lá para baixo. Então, a adesão dos pacientes é muito melhor, tá? Então, essa é uma outra questão. Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Natália, obrigado, querida, de estar aqui também. Gratidão por tantas informações. Gostaria de saber qual é o melhor horário. Então, a mesma coisa. Qualquer horário, pessoal. Só que o ideal, pessoal, lembrem isso, é a tomada diária da vitamina D, tá? Tentando, porque dentro da modulação hormonal, dentro da longevidade, né, saudável, a gente tenta trabalhar o mais próximo possível da fisiologia do corpo, tentando mimetizar exatamente o que é o metabolismo saudável. Então, ao invés de fazer uma dose maciça semanal e uma pequenininha diária, ou fazer aquelas injeções com doses megas, né, de 300 mil, 600 mil unidades de vitamina D, nós preferimos suplementar diariamente doses mais baixas, mas que são contínuas, que tomamos todos os dias, tá? Então você tem que aprender a ser bom tomador de comprimidinho, né? Que daí vai dar certo. É melhor assim, funciona melhor, é mais respeitoso com o organismo e a gente consegue um resultado rapidamente também, tá? Ótimo, respondi aqui. Gratidão vocês por estarem aqui comigo numa quinta-feira à noite, né? Muito bom estar com vocês, vários pacientes aqui, né? Assim também é uma forma da gente trocar mais, né, pessoal? Às vezes no consultório, na consulta, é tanta coisa. As pessoas vão lá, tem algumas pessoas que vão lá e falam 1 hora sem parar, né? E eu não interrompo, em geral eu não interrompo.
Porque é importante, né? Vem na narrativa da pessoa, de tudo que ela está vivendo. É importante para a gente individualizar o que está acontecendo com a pessoa, mas muitas vezes daí falta esse lugar de educação, né? Eu acho que como médico a gente tem essa função educacional, transmitir informações de confiança, poder empoderar vocês também de um assunto, de uma noção melhor sobre o que vocês estão fazendo, né? Afinal, é o corpo de vocês, é o dinheiro de vocês, né? Então, nada mais justo do que vocês se apropriarem desse assunto. Esse assunto não é só de médico, tá bem? Hoje em dia a informação está na internet. Se vocês pegarem e forem estudar sozinhos vitamina D e só estudarem isso, provavelmente daqui a um tempo vocês vão estar sabendo tanto ou até mais do que eu, né? Porque a informação hoje está aberta, né? Basta a gente ir atrás da informação, tá? Lígia, obrigado, querida, né? Estávamos há pouco no consultório, gratidão por estar aqui mais uma vez, né? Fazendo companhia nas minhas lives. Sandra, também estávamos há pouco no consultório, obrigado por estar aqui, né? Por que a maioria dos médicos são contrários ao uso da vitamina D? Olha, existe isso na medicina, né? Um conhecimento, às vezes, para se tornar ele mais incorporado na prática médica, a gente sabe que demora muito tempo, né? Às vezes o conhecimento atual, os médicos demoram muito tempo para assimilar. E como a gente está falando de uma coisa muito geral, vitamina D impacta em tudo, não é aqueles departamentinhos das especialidades, né? Gastro só vê intestino, cardio só vê coração, ortopedista só vê osso e articulação, reumato só vê inflamação. Quando a gente está olhando medicina mais funcional, mais sistêmica, homeopatia, acupuntura, esses sistemas mais abertos de medicina, a gente tem mais capacidade de, eu acho, né, mais abertura para dialogar também essas coisas, né? Então, o médico que trabalha com essa noção são os médicos que estão trabalhando com a pessoa, com o contexto, e não com doença específica, né? Então, existe toda uma área do conhecimento chamada medicina funcional integrativa que trabalha já há muito tempo com isso, né? E a gente tem estudado isso, a ortomolecular estuda também, mas isso está dentro das revistas de endocrinologia também, né? Tá dentro da publicação oficial também, pessoal, não é coisa de achismo não, tem muito trabalho já mostrando essas coisas, só que infelizmente os médicos trabalham demais, e por trabalhar demais às vezes deixam de estudar. Eu procuro reservar tempo para estudar quase todo dia, porque não tem como, se você não se atualiza um pouco, como é que você vai dar conta, né? O conhecimento é muito grande, então tem que saber acessar e tem que continuar estudando, não dá para ficar nos mesmos dogmas, crenças, né? Então eu acho que é mais preconceito e falta de conhecimento mesmo, Sandra, sabe? Na minha opinião, né? A Nath, obrigadíssimo, ficou super claro, vou rever essa dose diária e dose mensal. Melhor fazer dose diária, podem colocar isso, é mais fisiológico, tá, pessoal? Lia, obrigado, querida, obrigado pelos elogios, né, por estar aqui comigo novamente. É muito bom também ver colegas médicos, né? Tem a Vanessa, que estava na formação aqui final de semana, né, do Mindfulness, muito bom ela estar aqui também. É interessante essa conversa que eu estou fazendo com o pessoal também da dermatologia, que na dermato, claro, você tem que usar protetor solar, né? Então a gente tenta negociar um meio termo, mas levando em consideração, pessoal, que realmente a gente vai ter que suplementar, né? Se a gente quiser otimização metabólica, vai ter que ser suplementado. Não é possível você achar que uma pessoa que tem vitamina D de 15, não, de 15 não, mas de 20, né, que está acima do nível do laboratório já, né, 25, 30, e uma que tem 100, vão ter o mesmo tipo de funcionamento metabólico. Isso é quase uma ingenuidade, né? A disponibilização nos trilhões de células que nós temos vai ser diferenciada, né? Na medida em que a gente tem um nível sérico muito mais elevado. A gente vai conseguir otimizar várias coisas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, pessoal, é isso, né? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, já estamos nos aproximando aqui dos minutos finais. Então, se mais alguém tiver alguma perguntinha, pode fazer. Eu vou pedir que aqueles que gostaram, né, da live, eu vou deixar gravada no meu Instagram. E, por gentileza, compartilhe, publique, compartilhe nos stories com os amigos, porque a intenção das lives também é levar essa informação, melhores informações. Então, eu sempre estou publicando algo nesse sentido, e é claro que os comentários de vocês, a energia de vocês, a presença de vocês é que faz a gente continuar nesse processo, né?
Eu acho que a gente tem esse papel, mas sem vocês nada aconteceria, né? Como hoje uma paciente falou: "Ah, doutor Luiz, obrigado por tudo, que bom que você, esse médico, continue assim". Eu falei: "Gente, tudo bem, eu me esforço para fazer o melhor, mas se vocês não tivessem vindo aqui, se vocês também não me ajudassem nessa parceria, não ia dar certo". Então é uma codependência, né? A gente tem uma interdependência com todos os pacientes, com todas as pessoas que interagem com a gente, né? Então, gratidão, muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu desejo uma ótima noite de quinta, um ótimo final de ano e ainda quero fazer uma live, não sobre um assunto da medicina, mas talvez alguma coisa de meditação, alguma coisa de programação mental, alguma coisa de saúde mental, contemplações que eu acho que são importantes para o final do ano e para o começo do ano. Que eu vejo muito esse adoecimento mental nas pessoas, a dificuldade em lidar com tudo que aconteceu. Eu acho que de alguma forma a gente deve contribuir. Eu posso contribuir um pouco com os meus conhecimentos e minha vivência para a gente poder passar esse final do ano em tranquilidade, em paz, com a família, mais centrados, menos ansiosos, aprendendo a conviver com momentos difíceis como esse que a gente está vivendo, né? E aprendendo a fazer disso um grande aprendizado e nos tornando pessoas melhores. Isso que é o fundamental, tá bom? Então, um abraço apertado em vocês, um abraço virtual, um beijão para todos e gratidão, gratidão. E é isso, pessoal. Até mais.